Vamos ficar atento. Claro que a Aline está de olho em tudo que acontece por lá, de olho também nas entrevistas, né? Zona Mista, entrevista dos técnicos, enfim, ela vai trazendo pra gente todos os destaques. E a gente acompanha a festa dos jogadores, da torcida do Vasco. Como diz, né, aqui embaixo, o Vasco voltando a uma final de Copa Betano do Brasil. A última lá em 2011, quando o Vasco conquistou o título naquela oportunidade. E acho que o sentimento que a Aline trouxe lá do torcedor, ele é muito real, assim. É quase que uma libertação. É voltar a brigar por alguma coisa grande, algo que faltava para o Vasco nesses últimos anos. É um torcedor que tem sofrido muito com rebaixamentos ou com campeonatos brasileiros que a disputa é para não cair. Então, quando chega essa temporada, que é um Vasco que vai se reconstruindo, acho que passou nas últimas temporadas por entender um pouco mais e quase construir novos ídolos, como o Verratti, acho que foi um cara muito importante numa construção de um ídolo de quando o Vasco ainda estava brigando para não cair, ele foi importante naquele momento, e agora um Verratti que hoje acaba perdendo o pênalti, mas é ele quem dá a vantagem pro Vasco no jogo da ida, quando o Vasco vence por 2-1, justamente com um gol dele. Hoje, acho que a gente teria uma grande história de qualquer dos 4 que passasse dessa semifinal, né? Do lado do Corinthians e do Cruzeiro, seria uma muito boa história. E aqui do lado de Vasco e Fluminense é a mesma coisa. Mas é interessante a gente ver o sentimento do torcedor e dos jogadores também, né? Acho que o Verratti está quase que ilustrando pra gente isso. Boa noite, Gi. Boa noite, Thay. Boa noite para nossa audiência. Eu acho muito incrível, né? O que a gente viveu hoje no futebol brasileiro mostra o quanto o futebol é um esporte incrível, porque passaram os não favoritos. Perfeito. Passaram aqueles clubes que ficaram próximos, inclusive da zona de rebaixamento. Se a gente olhar como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou a 2 pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians ficou a 4 pontos da zona de rebaixamento e deu conta de ficar atrás do Santos na classificação. E hoje a gente viu que, principalmente nesses jogos decisivos, conta muito também a capacidade de você se reconstruir dentro do próprio jogo. O Vasco, no jogo de ida, teve que virar. Hoje, o PH fez um gol contra. É algo difícil de digerir, ainda mais para um jogador que vem de uma temporada muito boa. Então, essa capacidade de se reconstruir em campo, de ter ali muito aquele sangue no olho, de ir para cima, tudo isso o Vasco colocou em campo e fez valer a camisa que veste, né? Fez valer a camisa do gigante da colina e isso é o mais importante. Então o Vasco chega com mérito total e principalmente assim, para mim não importa o que aconteça na final dessa Copa do Brasil. A maior vitória do Vasco foi manter o Ryan nessa equipe. É isso, a renovação do Rael foi anunciada nessa semana, né? Depois dele ser decisivo no jogo da ida contra o Fluminense na quinta-feira. E aí, já na sexta, o Vasco anunciou a renovação com um jogador que, de fato, assim, é importantíssimo, é cria do clube. Hoje, na hora dos pênaltis, faz o pênalti, sai com aquele sorriso, que já virou tradicional, daquela frieza toda dele. Impressionante a história que o Vasco escreve nessa temporada, né? Capitão, não sei como é que vai acabar, mas eu acho que já estar na final parece ser bem importante para o clube nessa reconstrução. Boa noite. Boa noite, Thay. Boa noite, Gil, Mauro, toda a galera que está em casa. Acho que principalmente o torcedor vascaíno que sofreu tanto nos últimos anos, passando por períodos de Série B, time brigando para não cair, e dessa vez chega a uma final de Copa do Brasil importantíssimo, que não consegue desde 2011, sendo protagonista no futebol brasileiro, com uma das maiores joias, se não for a maior joia da temporada do futebol brasileiro no atual momento, com histórias maravilhosas como a do Verratti, que saiu chorando no passado de São Januário, quando perdeu para o Atlético Mineiro, que dessa vez é fundamental, fazendo o gol no primeiro jogo pro Vasco ganhar. O Ryan botando a bola embaixo do braço, um moleque que é cria da colina, que sempre vestiu a camisa do Vasco e foi importantíssimo. Com o Léo Jardim, que é um goleiro que topou vir pro Vasco num momento tão difícil e que foi importante mais uma vez. Com uma dupla de zaga que chegou no meio da temporada e com o Pedrinho de presidente que tentou ficar fazendo mágica várias vezes para fazer esse time do Vasco jogar. E com o Fernando Diniz, que apesar de alguns momentos ruins no Campeonato Brasileiro, é um cara que você vê a vontade dele de vencer, você vê o quanto ele sofre na beira do campo, você vê o sangue que corre na veia dele. Então, assim, é uma história maravilhosa. E do Felipe Coutinho também, que volta para jogar no seu time de coração, aceita ganhar menos para vestir essa camisa e é tão fundamental como um líder desse time para o Vasco chegar na final.
São muitos elementos, né, Mauro Beto, pra gente analisar. Óbvio que a gente vai passar aqui pelo jogo especificamente, né? O que aconteceu dentro do campo, peças que foram abaixo, peças que foram bem e tal. Mas a gente tem muitas pequenas histórias dentro dessa grande história que é a reconstrução do Vasco voltando a uma final, né, Maurito? Boa noite. Boa noite, Tainá, Giovana. De novo, boa noite, Caio, torcedor aqui que tá com a gente. Antes de a bola rolar quarta-feira... Isso é muito bom, cara, Berretti. Eu sei, eu gosto muito dele, é figura também, né? E imagina o alívio, né? Perdeu o pênalti. Mas, de novo... Ave Maria, sai. Ele deu um abraço no se Pumita sou a lá International depois. Board, é o seguinte, o craque, ídolo, artilheiro não bate pênalti, porque a chance dele errar é quase sempre assim. Não pode bater. Bate o outro, bate o presidente. Já dizia Neném Prancha, no caso do Vasco é uma vantagem, né? O pênalti é tão importante que o presidente do clube tem que bater. No caso do Pedrinho era uma boa, né? Embora não fosse a melhor qualidade do Pedrinho bater pênalti. E lembrando sempre, o Pelé não gostava, a Maradona não gostava, acho que não precisa dizer mais nada. Mas eu sou obrigado a dizer. Na quarta-feira, aliás, antes mesmo, desde a definição da semifinal, eu falava, olha, temos favoritos claros. De um lado o Cruzeiro e de outro lado o Fluminense. Antes de a bola rolar quarta-feira no Mineirão, eu dava 70% para o Cruzeiro, 30% para o Corinthians. E dava 70% para o Fluminense e 30% para o Vasco. Só não dava mais no Clássico Carioca, porque o Clássico iguala os desiguais, e o mesmo estádio, aquela coisa, podia acontecer. Mas, honestamente, ainda que tenha sido nos pênaltis, ainda que as vantagens de quarta-feira e quinta-feira não se consagraram hoje, né? O Cruzeiro foi lá e venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, o Fluminense com um gol inacreditável, conta do Paulo Henrique também venceu o Vasco. Mas, gente, essa final Corinthians e Vasco nunca vai ser uma zebra. Mas, evidentemente, não era a esperada. Da minha opinião, assim, desde a primeira Copa do Brasil de 89 para cá, eu nunca vi, ainda mais com 4 gigantes, uma final tão desenhada como a que não vai acontecer entre Cruzeiro e Corinthians. Então, isso é fantástico. O Vasco, muitos problemas que teve, vai se superando. E, gente, o Corinthians é capaz de terminar o ano ganhando uma Copa do Brasil, e no caso vai ganhar no Maracanã, onde há 25 anos ele ganhou o mundo contra o próprio Vasco, e mais o Paulista evitando um tetra do Palmeiras. Então o Corinthians pode... Cara, é negócio... E o Corinthians que acabou atrás do Santos, que estava lutando para o rebaixamento do brasileiro. Cara, futebol é demais, e aí somos obrigados, se puder alguém não cortar o sinal lá em Santos... O Ricardinho tem razão, esse negócio de futebol e esse negócio de mata-mata. Pode acontecer tudo. Não quero o Brasileirão de mata-mata, mas que o mata-mata é muito divertido, ele é. É verdade. E, aliás, estava falando isso pra Gia aqui na reta final, né? A gente teve 2 grandes duelos, né? Ida e volta dos jogos. Foram bons de assistir, assim, claro. Excelentes. O nível da emoção e tal, isso, obviamente, é diferente no mata-mata. Acho que é difícil igualar aos pontos corridos, mas jogos muito bons de assistir, assim, né? Acho que o segundo tempo aqui, desse jogo especificamente, os caras me pareceram um pouco mais cansados. Mas mesmo assim, foram lá e cá, sensacional. Ainda assim, exato. Acho que teve muito e a gente tá com a imagem do Ryan aí. Mas acho que foi uma semifinal de Copa do Brasil com muita qualidade, assim, muita qualidade, mais até do que eu esperava. Como a gente falou, 2 times que conseguiram se reconstruir ao longo do jogo. O Corinthians hoje parecia estar dominado quando toma o segundo gol e daí tem a reviravolta, fica muito mais perto de conseguir empatar do que de tomar o terceiro gol. O Vasco toma o gol também do Fluminense e mesmo assim consegue continuar competindo e mandando no jogo. E o primeiro jogo do Vasco consegue reconstruir ainda depois de um primeiro tempo ruim. Enfim, foram jogos muito bons dessa Copa do Brasil, assim. Foi um nível alto de jogo. E a gente tá vendo a imagem do Léo Jardim aí, e também, acho que nos 2 jogos, né, tinha Cássio e Hugo Souza no jogo de mais cedo, o que era uma história fantástica, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E o Fábio, um grande pegador de pênaltis, né, histórico, que o Fábio fez hoje um muito bom jogo, aliás. Que ele fez. Absurdo. 4 defesas. Mas no fim é o Léo Jardim que sai ali com o prêmio, e merecido, né, Gi? Porque assim, ele foi muito bem na disputa de pênaltis. Não, total merecido. Eu acho que o Léo, em vários momentos, ele foi importante pro Vasco. Ele foi um dos principais jogadores dos últimos tempos do Vasco, realmente ajudando muito o clube. E é interessante porque a gente falava sobre alguns ídolos, né, improváveis. Talvez quando as pessoas vissem ali a contratação do Verratti, do Léo, ninguém esperava o quanto eles seriam importantes. O Coutinho, a gente já imaginava, né? A gente já sabia muito da qualidade do Coutinho, mas acredito que esse encontro do Verratti com o Vasco e também do Léo com o Vasco, acho que tudo isso, não sei, pra mim tem algo envolvido com o destino, sabe? Porque pra mim eles são a cara do Vasco, sabe? São a cara do Vasco.
A gente viu até durante a comemoração aí imagens do Felipe, que também tá presente nessa reconstrução junto com o Pedrinho, né? Caras que também são ídolos históricos do clube. Então, acho maneiro, assim, essa reconstrução passar por essas peças que já foram importantes para o clube em outro momento e que toparam voltar. Ninguém tá trabalhando de graça. Mas tá todo mundo trabalhando, podia trabalhar em outros lugares, podia ganhar mais dinheiro, O Pedrinho né? tava bem, Como pô. trabalhava. Ó, pô, Pedrinho tava bem. Baita comentarista, né? O Acho que Coutinho- Ou no que a gente viu agora, semana passada, o Abel Braga, 3 anos de descanso, vai lá, recupera o Inter. Exato. O Histórias Felipe muito Coutinho, bacanas. né? Que Pô, também volta e de uma... Assim, também com... Abrindo mão de algumas coisas e tal, para estar no clube. Então, acho que a gente tem aí uma grande história com o Vasco e com o torcedor. A gente falou muito do Maracanã na quinta-feira, depois do jogo. Muito do Maracanã vivendo muito essa semifinal. Hoje, de novo, né? Foi um ambiente, assim, de semifinal. Torcida dividida e tal. E o torcedor do Vasco vivendo muito essa parada. Vamos para dentro do campo? Vamos invadir. Na quinta, eu tô sempre perdida aqui em quarta É quinta. muito Na jogo, né? quinta, achei que o Fluminense fez um melhor primeiro tempo e o Vasco um segundo tempo melhor. Hoje, num geral, achei que o Vasco ficou um pouquinho mais no primeiro tempo, principalmente ali, criou mais oportunidades e tal. Olha essa defesa. E aí, como é o futebol... Essa defesa é loucura. Absurdo. E aí, como é o futebol, né? Saiu um gol contra do PH. Gol contra... Um gol meio bizarro, não? Um gol contra dos gols contra, assim, cara, porque a gente tá vendo aí, ele tá... É o gol do Curupira, né? Sabe os pés tortos pra trás? E é o pé bom, né? Na E hora, é um ótimo jogador de nível hora Não, seleção não, e o pé é brasileira. bom. Não, e pois nem é. que é ruim. Na hora dá a impressão que ele tá dividindo. Aí você vai ver o replay, ele tá sozinho mesmo. O chute dele é sozinho, assim. É. A partida do PH É a pior da vida dele. é um desastre. O jogo que ele fez hoje foi muito ruim, assim. E ele é um dos melhores laterais do futebol brasileiro, se não for o melhor da temporada. Eu acho que os dois Da até, posição porque eu acho dele. que o Pumita também não fez um jogo maneiro. Ah, Mas eu o acho, que ele PH fez, eu acho hoje- que ele fez um jogo ok. PH, eu achei que ele gente deu uma do céu. sofrida. Inclusive, algumas jogadas que a gente mostra aí do primeiro Agora, tempo. o Paulo muito nas Henrique, costas o dele. PH fez um jogo muito ruim, assim. Sofreu demais. E, inclusive, o Vasco deixou de atacar muitas vezes pelo lado direito porque ele tava mal. Mesmo quando o Rayan foi pra direita que o Verratti entrou, o Vasco não conseguiu jogar tanto. Acho que hoje foi bem equilibrado, assim. O começo do jogo, acho que o Vasco fez exatamente o que tinha que fazer. Que era ficar com a bola, Isso. controlar, o Coutinho comandando, assim, o Vasco jogando no ritmo que ele queria. Toda Não hora. criava tanto, né? Acho que o Rayan apareceu bem pouco no primeiro Sim. tempo. O Andrés Gomes foi outro que fez um bom jogo, amarelou o Samuel Xavier cedo, fez o Samuel Xavier sair, porque estava muito rápido pelo lado, e acho que o Fluminense teve um grande acréscimo do Canóbio, assim. O Canóbio ele é um cara bem importante para esse Fluminense em velocidade, ainda mais pelo Puma jogar invertido, sofre É mais isso. na marcação, e aí o Canóbio conseguiu o gol, e aí já tinha tido uma jogada antes importante. Acho que o jogo foi parecido, tá? equilibrado, assim, hoje, num geral. O gol é a segunda jogada muito parecida, né? Que acontece ali Uhum. pelo lado direito, usando o Canóbio, de novo, como é o futebol. Canóbio, uma peça bem importante durante o jogo. A Vai lá, partida- que bate perde. o pênalti, parecia É uma Mauro loucura. Betting batendo pênalti. A partida do Fábio é, assim, enquadra, velho. E a do Thiago Silva também? Também. Também. O Thiago Os Silva dois. com 2 desarmes no Rayan, Dois. mas na hora... Pô, absurdo, A velho. o segundo desarme, ele é maravilhoso. A Ele cara dá do a Rayan. caneta, O Rayan né, fala, velho? tipo... Pô, Quem ele tava tá armando- numa Quem passada. convidou esse Cara, cara pra goleiro. jogar aqui, esse apelão, esse estragão de... Que jogadores... Thiago Silva, absurdo também. Absurdo. É Ju dois fez um intermináveis do jogaço. futebol, né? Não, Dois intermináveis eu do acho que futebol. mais 20 anos a gente vai ver Impressionante. os dois ainda, assim, ele jogando com os netos. E é uma pena, porque evidentemente vai chegar uma hora que seja daqui a uns 10 anos pro Fábio, mais uns 30 uns 10 anos pro Thiago, mais 30 do Fábio, porque o que esses meninos fizeram hoje, e eles me deixam realmente mais velhos, né? Porque principalmente o Fábio, acompanhei mesmo, Seleção Brasileira Sub-20, eu lembro ele começando lá em 99. 1900, antes que você se perca, não é 1800, 99, 1999. E o que faz o Thiago? E eu fico velho, né? Porque a gente teve aquela gravação no passado do De Placa, né? Que eu quebrei 2 costelas. Pô, eu vejo o Fábio pulando, me dói a minha costela. Tanto é que eu nem vou participar da gravação esse ano, porque o médico me proibiu. Eu não sei se Thiago Silva vai jogar com o filho, porque eu não sei se o Thiago vai voltar pro Chelsea, porque tem aí um papo, né? Do Thiago Sim. voltar, quem sabe, ao futebol europeu. Isso seria, ele tem contrato até o meio do ano, então isso seria lá no meio do ano. E o filho dele assinou o contrato com o Chelsea. Vou te falar. É o primeiro contrato. Tem espaço pra ele. Tem. Tem. Eu não sei, Tem. mas Tem. o filho dele ainda não tá jogando no profissional. Bom, Não nessa tem. qualidade que o Thiago Silva tá jogando, ele tem espaço em qualquer time do mundo, inclusive Falta na seleção brasileira. E ele- E se ele chegar em julho com a qualidade que ele jogou a partida de hoje, com a qualidade que ele fez a Copa do Mundo de Clubes, o Ancelotti tem obrigação de convocar ele.
E olha, com detalhe... Obrigação eu acho muito Ah, forte. eu acho- Não, Mas é, é Caio, quase- é muito forte, mas- porque a concorrência na zaga é uma das O Brasil mais tá bem. difíceis. Mas eu acho que Tudo depende bem, mas de como é que os caras vão mais votar. difíceis. O quarto Não, zagueiro tá falar aberto. que ele tem mérito, ok, mas acho que a obrigação é muito forte, porque eu acredito que, assim, se você pensar nas vagas pra Copa do Mundo, já Sim. fica complicado. Mas quem vai Mas ser se o você quarto me falar zagueiro? assim, ele tem que ir no lugar do Fabrício Bruno, aí eu Não, concordo. Assim, desculpa. Eu concordo. Essa semifinal... Eu concordo Entendeu? bastante. Essa Eu concordo, semifinal mas se mostrou você parar pra pensar... que não tem a menor comparação. Pra mim E também se não. os dois Tá estiverem jogando igual, o Thiago Silva tem que ir, o Fabrício Bruno não. Porque o Fabrício Bruno fez uma semifinal ruim. Muito pô. ruim. Ruim. E Ruim, com não tem detalhe, nada. o Thiago jogo dele é começou muito essa ruim. temporada, aí a informação, pensando seriamente na aposentadoria. A princípio era a última temporada, né? E a gente sabe como é difícil parar para jogador ainda mais de um altíssimo nível e com a idade que ele tem, mais difícil ainda. Mas a temporada dele é tão boa do Thiago que, evidentemente, agora em pensar não só em não parar, mas de repente o negócio do Chelsea mesmo. É que ele começa a se olhar, né? Tipo assim, pô, acho que eu tô consigo aqui. mesmo, olha o nível que eu tô jogando Nível e tal. absurdo. Acho que se olhar e olhar pros outros, né? É, mas Também, é, exato. que nem é só mas você, é a isso. competição, a Se comparatividade. você né? olha a linha defensiva do Chelsea, falta um zagueiro pra de Opa. fato assumir a posição que tá ali em aberto. E é um time muito jovem, né? Também é um cara de Vai, experiência. vai então. saber se ele não volta. Olha aqui, falando em senhores, esse não é senhor no caso, né? Porque ele é mais novo que eu, então ele não é senhor ainda. 33 anos para Felipe Coutinho. Opa. E Senhor jogador. bem, né? Volta, acho que tem algumas questões, inclusive Fisicamente bem, físicas e mas tal, mesmo assim- mas muito bem, né? De novo, jogando assim, mesmo quando o Vasco não estava legal esse ano, e não foram poucas as vezes, aliás, até semana passada ele não estava legal o Vasco, o Coutinho estava entregando. E entregando assim, vinha buscar a bola, achava até que ele corria muito ainda com o Carille, ele se movimentava mais do que devia pela idade, pelas dificuldades. Cara, tá demais. Ele continua jogando num altíssimo nível. Falamos do Thiago Silva na seleção. Não acho que seja o caso do Felipe Coutinho, mas ele estava jogando tanto, e as carências, sobretudo na criação do meio campo, eu não levaria. Mas cogito o Felipe Coutinho, algo que, por exemplo, em dezembro de 2024 nem conversaria. Agora, outra defesa fabulosa do Fábio. Segunda temporada que o Coutinho mais joga na Exato, carreira. exato. Não, a E temporada do provavelmente vai Felipe passar, né? Coutinho... Tem mais 2 jogos. Sim. A temporada do Felipe Coutinho, ela é muito boa. Muito boa. Mesmo nos momentos que o Vasco não teve tão legal, o Coutinho foi um cara que jogou. O Coutinho teve a maior sequência da carreira, sei lá, desde a época do Bayern, provavelmente, do Barça. Acho que do Barça até. Desde aquela época, atuando A temporada que ele mais jogou é do muitos Barça. jogos seguidos, muita minutagem. Fisicamente, eu tô impressionado com o Felipe Coutinho, assim, eu acho que o tanto que ele correu na partida de hoje, eu fiquei impressionado, porque fisicamente ele me pareceu inteiro, e correndo, e desacelerando, e controlando muito o jogo, e ele é um cara que faz esse Vasco jogar do jeito que ele quer. O jogo acontece do jeito que ele quer. É ele que controla, é ele que acelera, é ele que cadencia. Ele faz o que ele quer no campo e o time acompanha ele. E acho que tem um perfil de liderança que ele adquiriu ao longo dessa temporada, que não era muito perfil do Felipe Coutinho, que é impressionante, assim, também. Dos caras vindo falar com ele, depois do gol ele foi falar com o Paulo Henrique, ele chamando o Rayan para conversar, ele orientando o time, gesticulando o time o ano todo. O Felipe Coutinho faz uma grande temporada com o Vasco esse ano. E assim, eu acho que ele tá muito bem fisicamente, mas acho que os caras que estão ao redor dele também fazem muito bem a ele, né, Gi? O Nuno Moreira faz uma muito boa temporada e também é um cara que entrega muito fisicamente. Rayan é um touro. Andrés Gomes também. Um acontecimento. Pogba Bastos também ajuda Andrés muito. Gomes, que chegou e, né, meio da temporada aí praticamente, e Pogba. tá muito... eu acho que agora tá melhor até. Me parece que tá crescendo no fim da temporada, mais do que entregou em outro momento. Então, as companhias também estão ajudando, né, o Coutinho, assim, nesse sentido. Porque é claro, né, você acabava sobrecarregando muito o Coutinho. A parte criativa ficava muito nos pés do Coutinho. Tudo era bola no Coutinho. Então, quando você tem essa divisão, você acaba deixando também o Coutinho com mais espaço. E principalmente tendo um jogador como é o Rayan, que ele leva muita marcação, então ele deixa, por consequência, mais espaço para o Coutinho trabalhar no meio. Isso gera um efeito dominó nas defesas que eles enfrentam, né? Mas é um Vasco que passou por instabilidade. Se você olhar para o mês de novembro do Vasco, foram 5 derrotas, assim, monstruosas. E a gente não sabia o que ia acontecer com o Vasco. Aí vem o quê? Vem o 5-1
em cima do Internacional para lembrar a gente da capacidade que o Vasco tem de se reerguer e surpreender todo mundo. Mas aí o Vasco de novo esquece dele. De novo, Exatamente. esquece. Só que o Vasco esquece. Era mais o Exatamente. Inter do que o Vasco. É o Sim. que deixa todo mundo em dúvida, né? Do que seria o Vasco Que- nessa decisão. E a gente falava sobre isso na quinta-feira, era difícil colocar um favoritismo pro Vasco, mesmo que tivesse a vantagem, porque podia ser um jogo jogando muito bem e Mas- o outro jogando muito mal, É, né? E Nossa, vale do lembrar que que vinha do aconteceu Vasco. isso Caso do também Corinthians, nas é a mesma quartas coisa. contra o Botafogo. Também, é Porque verdade. o Vasco também chegou nessa onda de Gangorra mesmo. perder pro Juventude, de perder pro Corinthians. Então é um Vasco que realmente, de todos, Divertidíssima essa Copa do Brasil. mais do que o Corinthians, porque o Corinthians enfrentou o Atlético Não, Paranaense, né? Então, O Corinthians tomou os primeiros gols na Copa do Brasil hoje. Né? Contra o time terceiro colocado brasileiro, um ótimo Cruzeiro, a gente viu também na Neoquímica Arena. E até interessante, os dois times viraram nos pênaltis também, né? Eles começaram perdendo, desperdiçando tanto o Corinthians na Neoquímica Arena quanto o Vasco hoje. Assim, Inclusive- são histórias sensacionais. Qual foi o pênalti mais... Bom, eu tenho minha opinião muito Cara, clara, mas qual é o pênalti pior mais mal pênalti? batido? Do Canóbio ou do Gabigol? Pô, do Gabigol, pra mim, assim, o não tem Gabigol, comparação. a bola ainda não Isso é uma consegue. loucura. Provavelmente a bola ainda não está chegando na uma meta. coisa na- feia. Souza. o problema é Só um que a Detalhe. temporada dele também, É, e também. o Temporada dele é conjunto da horrorosa. obra. Só um detalhe, eu acho que é impossível a gente falar do Coutinho sem falar do Diniz também. Opa. Acho que a capacidade que o Diniz tem de conseguir fazer esses caras mais técnicos, que talvez Ganso, fisicamente 23. não sejam todos, e foi exatamente o que ele fez com o Ganso para ser campeão da Libertadores, é muito impactante, assim. A função desse Coutinho dentro do time do Vasco para fazer o Vasco jogar e controlar, enfim, e tudo que o Coutinho faz, passa muito pelo Diniz. Pelo Diniz conseguir extrair o melhor tecnicamente de um cara tão extra classe como o Coutinho. E assim, em alguns momentos até ser preservado um pouquinho defensivamente e tal, mas o Coutinho tem corrido tanto, e o Diniz já falou sobre o Coutinho pedir para treinar, pedir para jogar, e é um dos caras que mais corre no treino, que, pô, é impressionante, assim, o Diniz tem muito mérito no que o Coutinho chega jogando nessa reta final de ano, um ano praticamente sem lesão dele também, né? Aliás, como era o nome do presida lá da CBF que saiu mesmo? Piquitinho? O Edinaldo? O Edinaldo? O Edinaldo, ele vai mandar mensagem aí pra todo mundo, dizendo que ele nem tava tão equivocado assim. Que os dois técnicos que estão na final da Copa do Brasil foram os técnicos Cara, da eu seleção. juro que era muito bem Fernando colocado, Diniz e Tainá. Dorival Júnior. Verdade. Muito bem colocado. E lembrando que ele. Edinaldo, usa isso a teu favor. E outra coisa, o técnico. Só que fez pode- merda na CBF. O treinador que pode ser campeão do mundo, na Dá quarta-feira, o Felipe, foi convidado para trabalhar na CBF, ele que não quis. Antes Como de ele é? assumir. O Felipe Luiz foi convidado para assumir a coordenação técnica da seleção brasileira, ele não quis. Porque ele queria ser treinador. Então, imagine, o Edinaldo é um bom selecionador.